Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Primeira questão nossa aí, Unicamp 2021, primeira fase. Esta prova foi dedicada aqui, né? Eles separaram nesse ano. Essa é a prova para biológicas e saúde. Então, geralmente, eles dão uma pesadinha de mão aí por causa da questão da medicina, né? 15 segundos para você ler, tentar resolver. Lê a chave, olha a tabela. E eu já vou responder na sequência. Legal, então, temperatura, 15, 25, 30. Solubilidade em miligrama por mililitro. 0,30, 0,60, 0,90. A partir dessas informações, caso queira se purificar uma amostra dessa insulina, deve estar falando no texto, seria recomendado dissolver essa amostra em quantidade suficiente de água, a 35, a 15, esfriar lentamente até 15. Vamos ler o texto, então, já que vai ter que falar dessa insulina. A forma cristalina de um fármaco é fundamental para o seu uso como medicamento. Assim, a indústria farmacêutica, após a síntese de determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina ou se é uma mistura polimórfica, ou ver se é uma mistura ou uma substância só. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização, dissolução do material sintetizado, seguida da cristalização da substância desejada. Legal, a gente viu isso em aula. Observe na tabela abaixo os dados de solubilidade em água de uma dada forma de insulina. Então, ela tem uma solubilidade baixa, a 15 graus. Então, essa solubilidade é de quem? Da insulina. Então, ela tem uma solubilidade baixa, numa temperatura baixa, e uma solubilidade alta, numa temperatura mais alta. Normal. Tem exceções? Tem. Tem gente que é ao contrário. Geralmente é isso mesmo, maior solubilidade e maior temperatura. A partir dessas informações, se eu quiser purificar essa amostra de insulina, seria recomendado dissolver essa amostra em quantidade suficiente de água a 35 graus e resfriar lentamente a solução até 15. Então, antes da gente ir para as alternativas, o que a gente tem que ver aqui? A gente quer purificar a insulina e o procedimento é a recristalização, que a gente já conhece. A gente viu que a solubilidade aumenta nessa temperatura e nós temos que lembrar que a gente dissolve a quente. Então, a gente coloca um solvente quente, dissolve toda a amostra e aí resfria para cristalizar a nossa amostra de interesse e deixar o resto solubilizado. Então, a gente sabe, tem que saber que a recristalização é isso, senão você vai se embananar aqui. Recristalização é dissolve a quente, resfria, vai formar o sólido, o seu sólido é a insulina que você quer, nesse caso aqui. Então, seria recomendado dissolver a amostra em quantidade suficiente de água a 35 graus e resfriar lentamente a solução até 15? Sim. Promover uma filtração a 15? Sim. E recuperar o sólido. Toda a insulina seria recuperada? Não. Então aqui o problema está onde? Você faz a dissolução a quente, dissolve a quente, resfria a 15, vai filtrar para coletar esse sólido, só que um pouquinho da insulina vai continuar dissolvida nessa água. Então você não recupera toda a insulina. Por quê? A 15 graus, olha lá, a solubilidade é 0,30. Então tem um pouquinho de insulina dissolvida na água a 15 graus. Então quando você filtrar a mistura, um pouquinho da insulina vai ser perdida. Então, um pouco da insulina continua dissolvida a 15 graus, não se recupera tudo. B. Seria recomendado dissolver a 15 graus? Não. E lentamente a crescer até 35? Se você dissolver a 15 graus, não vai dissolver tudo. E aí, se você aquecer a 35, se você filtrar a 35, você vai perder um monte de coisa, porque a 35 é bem mais solúvel e não. Então, você vai perder tudo se você filtrar a 35. C. Dissolver a 35, resfriar até 15. Quando você resfriar até 15, vai formar um sólido de insulina. Você filtra, coleta o sólido, recupera o sólido. Uma parte da insulina permanecerá em solução e você vai perder ela. Opa! Está certa C. A gente vai marcar C. E a D está errado porque você não vai dissolver a 15 e aquecer até 35.
Recristalização não é assim. Então a gente marca a alternativa C. Qual foi a taxa de acerto? O pessoal considerou ela fácil. Acerto aí de 63,6%. Acho que ficou bem nítido, né? Que você dissolve a quente, resfria, essa diferença de solubilidade é o que vai precipitar e uma parte da insulina você vai permanecer ali em solução. Só para enriquecer aqui nessa resolução do exercício, a gente viu isso, né? Então dissolve aí no caso da insulina a 35 graus, dissolveu tudo, você resfria não num banho de gelo, mas resfria até 15 graus. A 15 graus vai solidificar a insulina, uma parte vai continuar dissolvida, filtra a vácuo, você tem aqui a insulina coletada, mas tem um pouquinho de insulina junto com as impurezas aqui. Beleza? Vamos para o próximo?